Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Drico du Plessis, Khamzat Chimaev e sobre Reinier de Ridder. Reinier de Ridder muita gente pode não conhecer, mas ele luta nesse final de semana, ele foi campeão em duas divisões no ano, ele enfrenta o Bonico, né, ele é azarão inclusive, e ele já treinou tanto com o du Plessis quanto com o Chimaev, como Khamzat Chimaev, e ele deu aqui a opinião dele, caso realmente essa luta se confirme pelo cinturão da categoria peso médio. Ele deu a opinião sobre quem ele acha que vence, eu achei interessante, quero trazer para vocês. Então, vou colocar na tela para vocês o MMA Fighting, né, onde tá a notícia. Reinier de Ridder explica por que ele prefere Drico du Plessis a Khamzat Chimaev após treinar com ambos. O preferir aqui em relação a quem venceria o confronto entre eles, tá? Se a gente desce aqui a notícia, ele fala isso aqui, ó, é a declaração dele, né? Tenho alguma experiência com os dois, treinei com os dois. Eu diria que especialmente em uma luta de 5 rounds, já que seria cinturão e tal, né? Khamzat provavelmente vai voltar com tudo e atirar imediatamente, mas Dricos não é tão fácil de derrubar. O atirar aqui é atirar queda, no caso, tá? Tá traduzido com o Google, então eu tenho que aqui, né, explicando mais ou menos, mas o atirar nesse sentido, de atirar queda, né? Ele se movimenta muito bem, embora pareça um pouco estranho às vezes, falando do Plessis, né? Seu jogo de pés, ou footwork, né, não é tão ruim. Ele sai do ringue, ele circula muito bem. Não vejo Khamzat derrubando-o imediatamente. E para ser honesto, não vejo Khamzat o estrangulando no primeiro round, que é o ponto forte do Chimaev, né? Todo mundo sabe disso, né? Aí descendo ele continua. Cada round que ele não conseguir estrangulá-lo vai piorar para ele. Eu concordo aqui com essa leitura, tá? O Chimaev realmente tem um início mais perigoso, as quedas, a pressão, a busca por finalização, e o du Plessis a gente sabe que ele se cansa, mas ele continua. Então, eu tô de acordo aqui por enquanto com a análise dele, tá? E ele continua, ó, porque com esse estilo nada ortodoxo do Dricos e essas mãos pesadas, acho que pode ser uma longa noite para Khamzat. Ele continua, né, aqui a declaração, né? Ele continua. Isso é o mais louco. Ele continua, no caso, ele tá falando do Drico du Plessis, né? Que mesmo cansado e tal, ele continua, né? Aí ele fala aqui, ó. Ele parece morto de cansaço, a técnica desaparece, mas de alguma forma ele se mantém forte. Muito explosivo. Eu vou com Dricos, mas Khamzat seria legal se ele conseguir, mas acho que Dricos tem boas chances. Então aqui tá a explicação de um cara que treinou com os dois. E eu concordo, na verdade, 100% com o que ele falou. Quando o Khamzat venceu ali o Whittaker e tal, todo mundo começou a falar já dessa possível luta, né, do Khamzat com o Drico du Plessis, eu dei minha opinião, né, de que eu não sei se é tão fácil assim como o pessoal pinta, né, porque colocaram, né, essa pecha no du Plessis dele, entre aspas, ser ruim, né, ele ganha as lutas e tal, por algum motivo, mas ele não é bom, ele é estranho e tal, não sei o quê. Só que eu não acho tão simples o Khamzat vencer, porque o jogo, eu não sei se casa tanto assim também. Primeiro que o Chimaev é aquilo, né? A gente se impressiona, lógico, com as performances dele, mas a gente não tem tanta certeza de que ele consegue, por 5 rounds, ser o cara que ele é, né? A gente já viu em outras lutas dele ali, com o Kamaru, com o Durinho, que ele realmente é muito bom, é perigoso, mas se o adversário consegue suportar a tempestade, que geralmente ele vai caindo um pouco de performance. E o Drico du Plessis, justamente, é o que o Reinier aqui acabou falando. Ele é um cara que, mesmo cansado, eu já falei isso várias vezes, né? Que mesmo cansado, o cara continua lutando, ele continua sendo um cara que vai pra frente, um cara guerreiro. E outra coisa, outro problema, né, pro adversário dele, ele bate muito forte, né? Ele tem as mãos muito pesadas, ele tem um jiu-jitsu legalzinho, ele tem um wrestling legalzinho. Então, assim, é um cara que é complicado, ele pode te atrapalhar ali, te oferecer risco em todas as áreas. Então, pro caso do Chimaev, se ele não mata a luta logo de começo, que o Reinier de Ridder, que treinou com os dois, disse que acha que não conseguiria, que o du Plessis se defende bem de queda, é um cara forte, tem o risco ali das mãos pesadas e tal. Então, se ele suportar a tempestade e a luta durar, eu acho que os dois ali razoavelmente cansados, tanto de isometria ou mesmo de fôlego ali, eu acho que é mais provável que o du Plessis se saia melhor, porque a gente já viu várias vezes ele nesse nível e ainda assim ele continua performando bem. E o Chimaev não, a gente vê que ele começa realmente a lutar mais no modo zumbi ali sem tanta qualidade. Então, eu não acho nem um pouco difícil o du Plessis suportar o começo, né, e depois conseguir, quando os dois estão mais cansados, ninguém derruba ninguém, já fica aquela luta mais briga de bêbado ali, é realmente o du Plessis que, na minha opinião, tá, tem até mais punch, o Chimaev bate forte até mais, acho que o du Plessis é melhor na trocação, até bate mais forte, então eu acho que realmente, como o Reinier disse, pode ser uma longa noite, tá, para o Khamzat Chimaev. Então,
Eu entendo o hype, eu entendo muita gente até colocar o Ramzat de favorito, não vejo problema algum nisso, eu mesmo fico até na dúvida, eu acho que tem argumentos para os dois lados, mas eu acho que eu vou contra a opinião popular e eu vou com o Renier de Ridder aqui, tá? Eu acho, sinceramente, falava isso desde o começo, quando cogitava essa luta, vou repetir aqui, se a luta confirmar, quando fizer minha análise e tal, enfim, posso até mudar de opinião, não sei, mas de forma preliminar, eu acho a mesma coisa. Tá? Eu acho que o Du Plessis deve vencer o Khamzat Chimaev. E por conta do que eu falei, só repetindo aqui brevemente, eu acho que ele suporta a tempestade porque ele é forte, ele se defende razoavelmente bem das quedas, não é bobo de jiu-jitsu, e o Chimaev não conseguindo acabar com a luta, se frustrando e cansando, pode complicar para ele. Eu acho que os dois cansados, de novo, quem tem mais chance de performar melhor, quem a gente já viu até em questão de histórico, performar melhor quando a luta vai durando e os dois vão se cansando e tal, é o Du Plessis, tá? Então, eu acho que os dois cenários possíveis é esse. Ou o Chimaev chega realmente ali, passa a carreta e ganha logo de cara, ou a noite será longa pro Lobo, tá? Então, essa é a minha opinião. Não treinei com nenhum dos dois, como René de Ritter, então ele tem muito mais propriedade para falar, mas eu concordo com a opinião dele. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Se tiver essa disputa de cinturão, se essa luta for confirmada, como o Du Plessis disse que quer fazer essa luta, blá, 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 quem vocês acham que vence? Vocês acham realmente que o Khamzat é favorito? Ele tem mais chance de vencer? Porque é isso que é ser favorito, né? Ou vocês acham que é o Du Plessis? Como eu disse, eu vejo uma luta extremamente difícil, equilibrada, complicada de analisar, mas ainda assim eu vou com o campeão, tá? Por pouco, mas eu vou. Eu acho que o Du Plessis realmente vai mais uma vez chocar o mundo, tá? Mais uma vez vão olhar e falar, cara, como que esse cara todo estranho ganhou de novo e ganhou do Chimaev? Eu acho que ele consegue, tá? Mas é isso, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!